Cristo viveu uma vida que revolucionou a história. Na verdade, quando você lê qualquer livro de história, você vai se deparar com as seguintes expressões: antes de Cristo, depois de Cristo. Aí alguém já disse, pode ser ateu, mas vai ter que ler antes de Cristo, depois de Cristo. Pode ser agnóstico, e o agnóstico diz, pode até que exista Deus, mas ninguém nem sabe quem ele é. Mas ele vai ter que ler antes de Cristo, depois de Cristo. Não importa, é crítico, é alguém que critica a fé, mas vai ter que ler antes de Cristo, depois de Cristo. Então, Jesus revolucionou. Na verdade, Mahatma Gandhi, ele disse assim, eu não sou do cristianismo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a ONU colocasse em prática os ensinos de Jesus, não haveria mais guerra na terra. Por quê? Porque o ensino de Jesus também é revolucionário. Na verdade, tudo em Jesus é revolucionário. A forma como Jesus nasce é revolucionário. Você consegue imaginar alguém nascer na terra, ser colocado no ventre de uma mulher e ainda assim receber os nutrientes para sobreviver, mas não provar do sangue pecador dessa mulher? É Jesus. Então ele vai nascer e vai viver de uma forma totalmente santa, que quando ele começa o seu ministério, os seus inimigos se levantam contra ele. Ele vai dizer assim, quem é de vocês que me convence de pecado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você olhar para os seus amigos e pedirem a opinião deles se você tem defeito, talvez o amigo, porque é seu amigo, não queira lhe ofender, e diz, não, tu é gente boa. Agora você olhar para a cara dos seus inimigos e dizer, achem defeito em mim, e os inimigos ficar calados, aí meu filho, aí tem que ser de fato santo. E Jesus olhou para os seus inimigos e disse, me convençam de que eu sou pecador. Para uma pessoa falar isso, ou ele é megalomaníaco, ou ele é filho de Deus. Como Jesus não é louco, ele é o filho de Deus. Tem um ditado aí que diz assim, viva de uma forma tão íntegra, que se seus inimigos falarem de você, vai ter que falar mentira. Jesus é esse, que viveu de forma tão íntegra, que quando falaram dele, só falaram mentira, porque ele era a verdade encarnada. Nos seus ensinos, como eu disse, está a semente da revolução. Não é a semente de uma reforma, porque reforma é só dar uma nova forma. Em Jesus está uma revolução, uma mudança total de pensamentos. E como nós estamos falando sobre mente, o segredo da vida é a mente. As crenças de alguém geram seus pensamentos. Pensamentos produzem sentimentos. Sentimentos geram palavras. Palavras produzem comportamento. Comportamento gera hábitos. E hábito estabelece caráter. As suas crenças estão gerando seus pensamentos. E os seus pensamentos faz as suas emoções se reproduzirem. Os seus sentimentos geram palavras, porque geralmente a gente fala o que sente. E os seus sentimentos transformados em palavra gera comportamento. E o seu comportamento gera hábito. E hábito gera caráter. Então, se a gente não tem uma base de crenças certas, os pensamentos serão errados. Se os pensamentos são errados, você sente errado. Se você sente errado, fala errado. Se você fala errado, se comporta errado. Se se comporta errado, os hábitos são errados. E se os hábitos são errados, o caráter é distorcido. Mas Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo é a encarnação do pensamento de Deus na terra. Inclusive João disse que ele era o Logos. E é uma palavra grega. Os gregos gostavam de falar do Logos. O que era o Logos? A base racional do mundo. O que é a base racional do mundo? O pensamento para os gregos. Aí João disse assim, o Logos, o verbo. O que é verbo? Palavra, pensamento que foi verbalizado. Por exemplo, eu estou olhando para você aqui e eu estou verbalizando o que eu estou pensando. Deus não poderia falar conosco do céu, por isso nós não ouvimos o que ele estava pensando. Mas Jesus Cristo encarna e revela o pensamento de Deus.